Na linha de frente, o bombardeio de artilharia e disparos incessantes contra a horda de bestas continuava. Não causavam muito dano, mas comprava tempo valioso para os artistas marciais. Droga, por que são tantas? Reclamou um soldado apertando o gatilho do fuzil. Ao lado dele, um companheiro ferido jazia no chão, o braço enfaixado e uma nova ferida na perna sendo tratado por uma médica. Rangindo os dentes de dor, perguntou-se quando chegaria reforços, mas todos sabiam que, nas condições atuais, era quase impossível. De repente, um machado gigantesco cravou no solo, atraindo a atenção de todos. Uma mulher musculosa os incentivou a não perderem a esperança. Tinham vindo preparados para morrer naquele campo de batalha, e enquanto houvesse fôlego, deveriam lutar. Os soldados se levantaram de imediato e bateram continência. A moral disparou. Afinal, ela era a grande mestra da divisão e também uma estrela general. E tê-la lutando na linha de frente dava confiança a tudo. Mas então, sem aviso, uma explosão irrompeu não muito longe das trincheiras. Uma luz púrpura imensa cortou o ar, matando os soldados próximos instantaneamente. A mulher olhou para o lado e reconheceu a criatura, uma pantera das sombras de 2 cabeças, besta de nível 7. Não houve tempo para a reação. A fera investiu contra ela a toda velocidade. A guerreira, em vez de se hesitar, riu alto, levantando o machado. Você chegou na hora certa para temperar a refeição. Ela avançou e se chocou de frente contra a criatura. O combate foi brutal, cada ataque trocado em fúria. Apesar da velocidade do inimigo, a mulher encontrou uma brecha e destruiu com um golpe devastador, decepando uma das cabeças da pantera. Mas no instante seguinte, foi atingida por trás, cuspindo sangue. Seu corpo logo ficou coberto de cortes profundos na coxa, nas costas e nos braços. O impacto a fez cair de joelhos, tossindo sem parar. O choque foi ainda maior quando percebeu uma segunda pantera de 2 cabeças, um pouco menor, emergindo das sombras. Jamais imaginaria que havia 2 bestas de nível 7. Enquanto uma salivava, aproximou-se dela como quem encara uma refeição. A cabeça cortada da primeira pantera começou a levitar e se colocou em seu pescoço. A guerreira, apoiada no chão, mal conseguia se levantar. Com as 2 feras avançando sobre ela, fechou lentamente os olhos, pronto para aceitar o seu destino. Os soldados da trincheira estavam prestes a correr em sua ajuda, mas, antes disso, ouviram um som cortando o ar. Uma figura desceu dos céus, lança em chamas, atravessando os corpos das 2 criaturas em um único movimento. Lucian pousou suavemente, respirando aliviado por ter chegado a tempo, mas, de repente, uma das caudas da criatura se abriu com uma lâmina e disparou contra suas costas. A mulher gritou em alerta, mas Lucian, sem sequer se mover, apenas apoiou o pé sobre a cabeça da besta. A criatura, ao sentir a aura esmagadora que emanava dele, congelou. A cauda parou no ar e caiu devagar. Agora, dócil como um gatinho, a fera observava. Lucian sorriu satisfeito. Deu alguns tapinhas em suas costas e murmurou: a carne de uma besta de nível 7 é ótima, uma pena estragá-la. A criatura pareceu confusa, como se não entendesse aquelas palavras, mas talvez tivesse acreditado que estava salva em suas mãos. Contudo, no instante seguinte, Lucian posicionou o polegar contra o dedo médio e uma aura dourada começou a interagir com seu corpo. Ele liberou sua força estelar e, com um estalo de dedo na cabeça da pantera, a energia descomunal sacudiu o solo ao redor, rachando o chão. A mulher ficou boquiaberta. Não era a única. Todos ao redor encararam Lucian completamente em silêncio, sem acreditar no que viam. Logo em seguida, ele agarrou a cauda da besta, prendendo firmemente, e disparou em direção ao restante das criaturas. Cravou a longa lança no chão e chamas explodiram de seu corpo, envolvendo a arma. Cada estocada era como um relâmpago em meio à noite, dizimando feras sem esforços. Nem mesmo as de nível 7 resistiam ao seu poder. Observando aquela cena, a mulher murmurou para si mesma, incrédula: mas que diabos, de onde que saiu esse cara? Enquanto isso, em várias outras frentes de batalha, cenas semelhantes se repetiram. Lucian percorreu todo o campo naquela noite, abatendo tantas bestas que até ele perdeu a conta. Uma coisa, porém, era certa: Lucian havia marcado seu nome a fogo em todas as linhas de frente. Somente quando a última criatura caiu sob sua longa lança, ele retornou ao acampamento. Na base, o general Yu
quase engasgou com a água ao ouvir os relatórios que vinham da linha de frente. Ele não acreditava no que estava sendo informado. Foi nesse momento que Lucien entrou em sua tenda. Depois de uma noite inteira de matança, suas roupas estavam em frangalhos. O copo caiu das mãos do general, que se levantou chocado, perguntando às pressas quantas bestas ele tinha derrotado. Lucien abriu uma garrafa d'água, bebeu tudo em um gole só e respondeu de forma casual: 12, 200, nem eu sei ao certo. Nem lembrava quantas bestas de nível 7 havia matado, sem falar nas de nível 6 e inferiores, que nem se deu o trabalho de contar. Lamentou apenas não ter trazido os corpos. Carregar tantos restos teria sido um atraso e poderia tê-lo impedido de salvar mais jovens soldados. Para ele, aquilo era o mínimo que poderia fazer. O general Yu permaneceu em silêncio por um tempo. Não sabia se Lucien estava se gabando ou se realmente acreditava em cada palavra dita. De qualquer forma, informou que todas as batalhas estavam sendo registradas pelos drones e suas contribuições seriam contabilizadas com precisão e reconhecidas. Lucien assentiu satisfeito. Aquilo era de fato o melhor resultado. Com um olhar mais sério, o general advertiu: ajudar as linhas era admirável, mas ele ainda fazia parte da divisão 1182 e precisava priorizar as necessidades dela. Lucien garantiu que eliminaria primeiro as férias mais próximas, antes de se aventurar em outros setores, e sugeriu que, se o general estivesse preocupado, poderia lhe dar um dispositivo de comunicação para contato imediato. O general Yu apenas tossiu e acenou. No fundo, refletia sobre sua decisão de ter investido tanto, despejando quantidades absurdas de tutano de bestas no tanque de crescimento de Lucien. Afinal, quem poderia imaginar que o garoto chegaria tão longe tão rápido? Enquanto isso, no salão de conferências, uma tela exibia os números das baixas recentes na caverna número 2. Após receber os dados, um homem se levantou e, com expressão pesada, anunciou que o surto daquela vez havia sido devastador. Até hoje, as baixas entre os soldados comuns já somavam mais de 15.200, disse ele, pousando por um instante antes de prosseguir. Entre os oficiais, tivemos 320 perdas, 8 estrelas generais de 7º nível e uma de nível 8. O salão inteiro mergulhou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para os idosos na primeira fileira. Um homem coberto de cicatrizes que mantinha o olhar fixo nos números, imóvel, ao ouvir sobre a estrela general de 8º nível. Perguntou de imediato quem havia caído. A resposta foi um choque. Tratava-se de Zheng Wei, um grande mestre de 8º nível, 28º colocado no ranking estelar dos generais. O marechal soltou um suspiro pesado e anunciou que o funeral seria realizado com as mais altas honras militares. E ele mesmo compareceria. Levantou-se, cansado, e respirou fundo outra vez. Afinal, com apenas 30 grandes mestres em todo o exército, a perda de um já era devastadora, sem mencionar os mais de 15.000 soldados e oficiais que haviam morrido. Recuperou-se, pediu um relatório atualizado sobre a nova caverna emergente. O relatório adicionou o controle remoto, e um telão projetou um mapa 3D da área. Todos os presentes fixaram os olhares na imagem. A situação não é nada boa, explicou. As hordas das feras continuam a atacar sem parar. E, em apenas uma semana, já houve 2 surtos. Se não houver reforços imediatos, existe um risco real de que toda a linha de frente seja esmagada.